Estamos de volta aqui com o Coronel Miller no Papo Reto Sem Mimimi e já na bucha, pegando o gancho do bloco anterior. Quem é que acabou com paridade e integralidade? Quem acabou com a paridade e integralidade, ou seja, o trabalhador ou o servidor público aposentar com a sua remuneração integral e ao mesmo tempo ele continuar com a remuneração igual do seu colega da ativa, foi o governo do PT, foi o Lula, com a emenda constitucional número 41 de 2003. É na bucha, aqui o papo é reto mesmo, não tem mimimi não, aqui é em nome da verdade. Mas agora nós caímos para 2019, governo Jair Bolsonaro, a necessidade de alteração previdenciária. Qual é a sua visão do que se passou, do que está acontecendo? Você já contextualizou aqui, já disse, não tem novidade nenhuma não. Cada governo que entra, na hora que senta na cadeira, tem o peso da responsabilidade e vai para cima mesmo. E agora, esse momento que nós estamos vivendo? Nós estamos indo na consequência, olha. O governo Dilma também fez reforma constitucional, emenda constitucional, e foi ela que instituiu a chamada Previdência Complementar, que o servidor aposenta com o teto do INSS, e se quiser receber mais, tem que ter uma aposentadoria à parte complementar. Michel Temer apresentou a PEC 287 também de reforma da Previdência, e o governo Bolsonaro chegou lá, viu as contas públicas, não só da União, como do Estado e do município, todo mundo falido, tem que organizar a casa. Certo? É que nem uma mãe de família, um pai de família. Ele chegou em casa, está sem dinheiro. Ele tem mais dívida do que recebe. Ele tem que cortar, tem que estruturar a casa. Então veio a PEC 6 com esse propósito, de ajustar as coisas, acertar as contas públicas, para daí o Brasil poder caminhar e crescer economicamente. País que não cresce, o PIB é negativo, não gera emprego. Se não gera emprego, vai passar todo mundo vai morrer de fome. Então veio a PEC 6 fazendo o quê? De novo, a reforma da Previdência do setor público e a reforma do regime geral. E aí veio a questão dos militares. E aí muita gente, eu vejo gente, Olímpio, que se diz especialista e fica dizendo, ó, militar tem privilégio, o militar tem que ser tratado da mesma maneira que um trabalhador comum. Isso é de uma infantilidade ou de uma maldade. Não tem meio termo. Ou não entende nada de regime jurídico constitucional, que deve ser o caso da maioria. Vamos na boa fé. Olha o nome do programa. Vamos na boa fé, né? Ou gente realmente maldosa. Porque quando eu vou na Constituição e eu vejo as vedações que tem o militar, dos 34 direitos sociais, o militar só tem 6. Dos 34 direitos sociais que um trabalhador comum tem, o militar só tem 6. O militar não tem artigo 7º da Constituição, não? Do 7º ele só recebe o 13º, férias, 1/3 de férias e o salário família, que é R$15. Então o militar do 7º, ele só tem aquilo que é básico. Então dos 34 só tem 6. Militar não tem direito a ter dissídio coletivo. Essa é a tua luta em São Paulo. Os governos não param todo ano e vão ver a inflação para repor a inflação para o trabalhador. E não tem direito a assento numa mesa de negociação. Não tem. O trabalhador comum, todo ano o sindicato senta com o patrão. Quando a gente aprende no quartel, que entra logo e fala assim, ó, não está contente, vai chorar. No pau da bandeira. No pau da bandeira, quer dizer, vai lá, ó. Não tem, então o militar não tem dissídio coletivo, não tem sindicato para brigar por ele, não tem greve, não tem nada. Ou um empregado aí fora, alguém que trabalha na farmácia, se ele aposentar, ele perde o vínculo empregatício. Ele não tem nada mais a ver com a farmácia. E se ele é um empregado público, quando ele aposenta, ele perde o vínculo com o poder público. E o servidor público, idem, militar não, militar nunca perde o vínculo. Ele continua com todas as obrigações dele da ativa. Só não tem horário para trabalhar, mas pode ser convocado. Você já foi como mediador em alguns conflitos, né, em questões salariais em alguns estados brasileiros. A Secretaria de Seguranças Públicas, os governos, os comandos da PM, tem em você o perfil um sujeito absolutamente equilibrado e já foi para essas demandas. Nós tivemos
aumentos de criminalidade, uns picos muito grandes, por exemplo, no Ceará recentemente. E aí me parece que não foi um convitezinho que chegou em casa não, né? Foi para os veteranos, o chamado inativo, que seria o aposentado, chegou uma notificação, né? Amanhã se apresenta, cabelo cortado, no batalhão tal, você volta para ativa, né? Foi isso? É isso, Felipe. Isso que o nosso telespectador tem que entender. Ou seja, o militar está em casa, está lá cuidando dos netos, ele está lá, mas ele tem a idade que ele pode ser convocado a qualquer momento, como foi o caso do Ceará, e mais de 1.000 foram convocados. E ele tem 8 dias para se apresentar. Senão ele entra por crime de deserção. É compulsório. Eu não posso fazer isso com um empregado, um aposentado seletista, e muito menos com um aposentado servidor público. E o militar não. É como um time de futebol. Eu tenho os titulares e os reservas. Ou seja, o que integra a corporação militar é assim. O que está inativo é o reserva, que tem os mesmos encargos e está pronto para entrar no jogo sempre que for chamado. Por isso que o militar não aposenta. Ele não perde o vínculo nunca. Aliás, quer dizer, eu como coronel da reserva, você sabe disso, eu estou sujeito ao regulamento disciplinar, até se eu extrapolar nessa entrevista. Um servidor público empregado nunca tem isso. Mas eu acho que não vão querer te prender dessa vez, não. Nós vamos para mais um rápido intervalo. Eu digo para vocês, os nossos convidados, e que nós teremos aqui permanentemente, vai ser no padrão Coronel Miller. Não pergunta porque eu conto mesmo. E é justamente o diferencial, o desafio que nós aceitamos da Rede Brasil de Televisão. Vocês já viram que é empolgante mesmo. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com um papo reto sem mimimi. Até já!